Boa tarde. Iniciamos nesse momento o 11º Encontro de Juízes Federais da 5ª Região. Nessa edição terá o seguinte tema: a formação de juízes como instrumento de evolução da jurisdição. Esse evento é uma realização da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, SMAF 5, com apoio do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, também da Seção Judiciária da Paraíba, da Associação dos Juízes Federais, AJUF, e da Associação Regional dos Juízes Federais, REJUF, e também do Sicob Judiciário. A 11ª edição do encontro será constituída de reuniões de trabalho setoriais, apresentação de pautas institucionais e programação científica no decorrer dos próximos 3 dias. Para a segurança de todos os participantes, nós recomendamos o uso de máscara nesse auditório. A frequência para o evento precisa ser registrada sempre no início dos turnos. Temos o QR Code espalhado e também na secretaria, na recepção do evento. Esse evento está sendo transmitido no canal da SMAF 5 no YouTube. Para a composição do dispositivo de honra, convidamos as seguintes autoridades: o presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o excelentíssimo senhor desembargador federal Edilson Pereira Nobre Júnior. Convidamos também o coordenador geral deste evento, o excelentíssimo senhor desembargador federal Rogério Fialho Moreira. Convidamos o diretor do Foro da Seção Judiciária da Paraíba, o excelentíssimo senhor juiz federal Manuel Maia de Vasconcelos Neto. Convidamos também o diretor do Foro, o diretor da SMAF, Núcleo Seccional Paraíba, o excelentíssimo senhor juiz federal Bianor Arruda Bezerra Neto. Para a execução do hino nacional, convidamos a todos, por gentileza, de pé. E também temos agraciado com sua belíssima música a Patrulha Musical da Polícia Militar da Paraíba, sob a regência do maestro Tenente Ribeiro.
Agradecemos a brilhante execução da Patrulha Musical da Polícia Militar da Paraíba. Enquanto eles se retiram, a mesa pode se formar, por gentileza. Com a palavra, o coordenador-geral desse evento, o excelentíssimo senhor desembargador federal Rogério Fialho Moreira. Pode ser daqui? Não tem o pé? Isso. Tem um pé? Só se obrigar a falar. Não tem o pé? Tá difícil tirar aqui o improviso. Vamos sair. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a João Pessoa, eminente presidente do Tribunal Regional Federal da Paraíba, Tribunal Regional Federal da Quinta Região, Adilson Nobre, eminente diretor do Foro da Seção Judiciária, juiz federal Manuel Maia, eminente doutor Miano Arruda, diretor do núcleo da SMAF aqui da Paraíba. Meus caros juízes, minhas caras juízas, meus amigos, meus colegas, minhas colegas. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o diretor da escola, o desembargador Fernando Braga, pela iniciativa de trazer, pela primeira vez, o Encontro Regional de Juízes Federal para a Paraíba. Aproveito para agradecer todo o empenho da equipe técnica da SMAF, coordenada pelo Dr. Luiz Albuquerque, sempre impecável. Aproveito o momento também para justificar a ausência do desembargador Fernando Braga. Ele está em recuperação da Covid, mas por senso de responsabilidade sanitária, embora já tenha passado a quarentena, ele preferiu ficar isolado aqui no hotel enquanto sai o resultado do último exame. Também uma ausência muito sentida é a do desembargador federal Ridalvo Costa, que foi juiz federal na Paraíba por muitos anos, foi o primeiro presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, professor da Universidade Federal, um modelo de juiz para todos nós. O prêmio de inovação que será concedido mais adiante tem o nome de Prêmio de Inovação Ridalvo Costa, uma homenagem mais do que merecida. Mas Sua Excelência fez uma pequena cirurgia, está em São Paulo, não pôde também comparecer. Mas amanhã, doutor Fernando, se Deus quiser, estará de volta. Gostaria também de apresentar meus agradecimentos ao TRF da Quinta Região, por seu presidente Adilson Nobre, que deu todo o apoio para que o seminário seja o maior sucesso possível. Agradeço também a equipe, a doutora Thelma, diretora-geral, a diretora de cerimonial, doutora Clara, sempre muito prestativa, a comunicação, Isabela e Juliana, segurança, Coronel Olivar, a todos do tribunal que contribuem para que esse evento certamente seja um sucesso. Os agradecimentos ao meu amigo juiz federal Manuel Maia, que deu todo o apoio através da Secretaria Administrativa, toda a parte de infraestrutura aqui na Paraíba, e ele vai dar as boas-vindas oficiais aqui da Seção Judiciária no próximo bloco. Agradeço e parabenizo aos palestrantes, especialmente aos que compuseram a coordenação científica do evento, Dr. Marco Bruno Clementino e Dr. Bruno Teixeira, que fizeram o máximo para que a parte científica seja um sucesso. E tem um conterrâneo aqui falecido, Ariano Suassuna, que dizia que falar mal dos outros pela frente é muito feio, o bom é falar pelas costas. Aproveitar que o doutor Fernando Braga está aqui e dizer que um monte de palestra, a culpa não é minha não, viu? Então, a parte é da parte científica. A minha parte é a parte mais operacional. Gostaria também de registrar o apoio que foi dado pelo grupo São Brás, por seu presidente, doutor Leonel Freire, pelo Cicobi, através do presidente Miguel, ao Hotel Oceana, que está se esmerando para nos acolher da melhor forma possível.
é um hotel novo, de um padrão de design muito bom, e que tem se esmerado para nos acolher da melhor forma possível. A Caixa Econômica, parceira da Justiça Federal em todos os momentos. Eu deixo aqui também um registro do apoio na pessoa do Dr. Ricardo Siqueira, também sempre muito atencioso, diretor jurídico regional, que se empenhou pessoalmente no apoio da Caixa Econômica. Agradeço às combativas, a Associação dos Juízes Federais, a JUF, e a Associação Regional dos Juízes Federais. Agradeço aqui ao Dr. Marcos Araújo, está de máscara, mas está ali. Obrigado também por todo o apoio no evento, né? Então, é uma honra para Paraíba agradecer receber todos os colegas, todas as colegas. Espero que aqueles que chegaram com antecedência ou que possam esticar um pouco mais a estada tenham desfrutado ou venham a desfrutar das belezas das nossas praias, do traçado arquitetônico do centro histórico. João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil e dizem que é a segunda mais arborizada do mundo. Essa segunda parte eu não posso confirmar, mas nós temos a Mata do Buraquinho com a mata urbana, que depois do Bois de Boulogne, que torna Paris a primeira, dizem que João Pessoa é a segunda, mas isso eu não posso assegurar com toda certeza. Espero que possam descortinar o traçado arquitetônico do nosso centro histórico, descortinando mais de 4 séculos de história. O pôr do sol na Praia de Jacaré, ouvindo o bolero de Ravel, executado por Jurandir dos Sax, que está no livro dos recordes, a pessoa no mundo que mais executou o bolero de Ravel. Enfim, que venham a sentir o sossego e a segurança de uma cidade limpa, verde e acolhedora. Eu combinei, no final de semana que não tem maré, logo não poderão aproveitar das delícias de areia vermelha, nem dos bancos que tem aqui na frente, para que possam voltar em breve. Então, foi escolhido a dedo um final de semana que não tinha maré. E, se puderem, vão fazer a propaganda da minha terra, a Araruna, com seu parque ecológico, a Pera da Boca, com escalada, com boas pousadas, boa gastronomia. Tenho a certeza de que todos os palestrantes e participantes desse seminário, os da terra e aqueles que vieram de fora para brilhantá-lo, venham aprender e acrescentar algo aos seus saberes, de modo que o evento, pela importância dos temas tratados, venha contribuir para o aperfeiçoamento ainda mais da qualidade excepcional da jurisdição que vem sendo prestada pelos magistrados e pelas magistradas da 5ª Região. Muito obrigado e volto em breve. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador federal Edilson Pereira Nobre Júnior, presidente do TRF-5. Bem, inicialmente, eu gostaria de saudar e agradecer o desembargador Rogério, o doutor Manuel Maia e o doutor Bianô, que na qualidade, o desembargador Rogério na qualidade de coordenador do evento e o apoio que a Paraíba nos deu e continua a nos prestar. Eu quero cumprimentar os nossos colegas da Justiça Federal da 5ª Região, colegas de corte, das seções judiciárias. Inclusive, nós temos uma nova integrante na 5ª Região, a doutora Cibele Benevides, que se encontra aqui presente, né, com muita alegria em recebê-la. E eu gostaria de agradecer também sempre o apoio que os servidores do tribunal que se dedicam a que esses eventos sejam sempre exitosos, né? E, meus caros colegas, o que eu diria dizer a vocês é o seguinte: eu nem esperava que um momento desse voltasse. A pandemia, né, suprimiu praticamente iniciativas como essa, tanto que o desembargador Fernando Braga teve a ideia de fazer este encontro regional, né, e que a gente possa, não só juntamente com a formação, porque o juiz se constrói dia por dia, o juiz não nasce pronto, perfeito, acabado, e sim,
é um processo de construção através da experiência, né? E a melhor ideia não houve do que escolher a Paraíba. A Paraíba que sempre teve um local de destaque na Justiça Federal do país, né? E que teve as bases da Justiça Federal sedimentadas por esse exemplo modelado de homem público e magistrado, que é o desembargador Hidalgo Costa. Então, eu desejo a todas e todos um excelente evento, tanto na parte cultural, quanto, e principalmente também na volta do congraçamento, né, já nesse final de pandemia. Agradecemos a mesa de honra, que nesse momento se desfaz. Solicitamos apenas que o Dr. Manuel continue. Teremos a primeira palestra, que será online. Estamos sendo transmitido aqui no YouTube. E para a presidência dessa mesa, o diretor do Foro da Seção Judiciária da Paraíba, o juiz federal Manuel Maia de Vasconcelos Neto, que dará suas boas-vindas e a condução dos trabalhos. Com a palavra, o presidente da mesa. A Seção Judiciária da Paraíba, é com alegria que recebe a todos e a todas, os magistrados, magistradas, os servidores que estão dando esse excelente apoio para a realização desse evento. E rápida fala que ia dizer aqui sobre João Pessoa, o doutor Rogério já aproveitou e já fez o registro da importância de João Pessoa e o que ela tem de atrativo, não só as praias, esse verde que chega a doer das águas de Tambaú, como dizia o cancioneiro, mas também o centro histórico. O centro histórico que Mário de Andrade, quando aqui passou, no começo do século XX, disse que era a igreja mais graciosa do Brasil, era a igreja de São Francisco e seu complexo. Então, aproveitem para conhecer o que tem de bonito em João Pessoa, não só as praias, mas também o centro histórico, e sejam muito bem-vindos. A palestra inaugural vai ser por videoconferência, então eu vou apresentar a palestra do senhor Renan Ranucci, que é sobre ecossistema digital para o ser digital. O palestrante é CEO do Gravidade Zero, integrante da lista Under 30 da Forbes Brasil, edição 2019, despontando entre os 90 jovens empreendedores mais promissores de até 30 anos de idade no Brasil. É engenheiro de computação, especialização em universidades no exterior. Como empreendedor, cofundou mais de 12 startups e atualmente dedica sua energia a Acaso, Gravidade Zero e Lume. Esse é um brevíssimo e muito apertado resumo da seu extenso currículo. Então, eu vou passar a palavra ao eminente palestrante para, em 30 minutos, fazer sua exposição. Eu só tirar uma brincadeira, dizer que é fácil controlar o palestrante quando ele é por videoconferência, porque qualquer coisa é só cortar o sinal e aí eu garanto os 30 minutos. Então, serei rigoroso. E a penalidade máxima, eu já tinha dito, doutor Rogério, eu sou rigoroso. Eles, não, é para ser mesmo, o tempo é pouco, então tá bom. Então, tirando a brincadeira, senhor Renan, seja muito bem-vindo, ainda que de forma digital, mas pode fazer uso da palavra. Muito obrigado, muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas. É uma honra estar aqui com vocês. Só gosto de dizer que queria muito estar presencialmente, sinto que a energia seria completamente diferente, mas muito, muito honrado de estar abrindo esse evento, trazendo um pouquinho do que a gente tem tido de uma jornada muito especial, muito única. Nós do Gravidade Zero hoje atendemos talvez das 100 maiores empresas do país, 80 delas em jornadas de transformação cultural e digital, e a gente está tendo a honra de estar mais perto de todo esse poder judiciário público sobre uma ótica de transformação digital, de inovação, de um programa de ser e de transformação desse ser enquanto consciência da tecnologia e todo o seu poder no dia a dia. A beleza dessa minha palestra de hoje é que ela vai ser bem diferente das que eu costumo proferir. A palestra de hoje vai ser, na realidade, quase como mostrar como, na prática, a gente tem transformado e co-construído com toda a Justiça Federal da 5ª Região
essa jornada digital desse programa muito especial chamado Ser Digital. Então, hoje, para muito além de talvez provocá-los ou inspirá-los, eu quero caminhar com vocês no que é esse programa, o que é essa jornada e mostrar como na prática a gente vai estar alterando talvez esse cenário e repercutindo essas transformações como um todo em todo o ecossistema jurídico do nosso país. A gente teve a honra de, há 2 semanas atrás, fechar o Expo Jude, talvez um dos maiores eventos jurídicos do país em Brasília, com mais de 130 tribunais presentes, ministros e afins. E foi um momento muito especial e reflexo dessa jornada com a Justiça Federal da 5ª Região, que a gente vai traduzir um pouquinho para vocês hoje. Eu prometo que vai ser rápido, espero não ser cortado pelo tempo de 30 minutos. Estou aqui com um cronômetro na minha frente também, já passaram 30 segundinhos, mas vou mostrar então para vocês um pouquinho do porquê dessa jornada e onde a gente está indo. Essa jornada sobre o ser digital, ela tem essa intenção de garantir à sociedade uma prestação jurisdicional acessível, rápida, efetiva e inovadora. Enquanto pilares desse programa, a gente tem essas intenções de trazer para toda a Justiça Federal, para toda a Justiça como um todo, essa humanização. Então, a gente sabe que cada vez mais o digital está chegando perto, mas esse digital ele não pode excluir o humano da mesa. Pelo contrário, ele tem que enriquecer e complementar, e em alguns casos, inclusive, devolver a nossa humanidade por poder automatizar parte das ações que fazemos no nosso dia a dia. Obviamente, facilitar o acesso à justiça, essa democratização é fundamental. Nós, do Gravidade Zero, acreditamos que a abundância não é propriedade nem estoque, a abundância é acesso, então esse é um dos pilares principais desse programa. Esse incentivo à inovação institucional, de fato, trazer isso para o DNA, para o CERN, não ser uma área apartada, uma diretoria, não serem específicos servidores, mas todos terem essa consciência da inovação enquanto motor de transformação do todo. Aprimorar a gestão do conhecimento, vocês vão ver isso de uma forma muito nítida nessa minha apresentação, e também aprimorar as políticas e diretrizes dessa gestão de pessoas. Pois bem, esses 5 pilares desse programa Ser Digital, eles vão ser traduzidos a partir desse genoma digital da Justiça Federal da 5ª Região, que a gente pôde fazer esse escaneamento, esse mapeamento, esse diagnóstico, e a partir dele a gente trazer essa cultura digital dentro da Justiça Federal. Foi muito bonito perceber, ao olhar para esses 5 pilares cruzando com esse genoma digital, que um dos primeiros momentos a gente percebeu que vocês são, com a permissão da minha interpretação aqui, representando algumas empresas como a Lume, como a Caso, como Gravidade Zero, vocês, eu trouxe essa brincadeira do cada caso é um caso, essa expressão onde muitas vezes a Justiça Federal acaba por ser como se fosse uma clínica geral. Então, vem casos de várias áreas diferentes, e é um grande desafio para os juízes e desembargadores e todos os servidores acolher esses problemas de múltiplos portais e planetas e lidar com eles sempre da forma mais especializada possível, assertiva possível. Então, imagine que, ao conversar com o Dr. Marco Bruno, por exemplo, no construir e no tanger dessa jornada, a gente viu aqui um dos 9 principais causos e casos trabalhados por vocês no dia a dia. Essa apresentação, em alguns momentos, vocês verão uma profundidade maior de texto, como vocês devem estar vendo nesse slide, no slide anterior, porque ela tem como intenção também trazer um relatório, algo que seja de fácil acesso e absorção por cada um dos senhores aqui presentes nesse nosso diálogo. Perceber esse desafio de, muitas vezes, a Justiça Federal ter essa característica de generalistas, de ter que tratar de tudo um pouco e cada caso requerer um nível de especialidade maior. Eu quase que me vi num programa do Show do Milhão, onde a gente precisa constantemente ter acesso aos especialistas que muitas vezes podem estar dentro da Justiça Federal como um todo, de todo esse ecossistema judicial, mas também podem estar fora para que eles possam complementar e enriquecer a inteligência coletiva para que as tomadas de decisão sejam mais assertivas possíveis. Hoje, nessa apresentação, eu vou estar tocando em 3 pilares principais dessa jornada de transformação digital. Eu vou estar falando de Acaso, enquanto uma plataforma hoje existente, que faz parte do Grupo Ânima Educação, um dos maiores grupos de educação do país,
onde ela vai trazer toda essa consciência de gestão do conhecimento, dessa troca, de alavancar a inteligência coletiva de cada um dos servidores que fazem parte desse lindo ecossistema. Depois eu vou falar da iniciativa de metaverso, tentando um pouco aqui desmistificar e mostrar na prática como a gente vai trazer esse impacto para o dia a dia, e vou contar um pouco de como isso tudo foi construído e desenhado na jornada junto com Gravidade Zero, que é esse movimento educacional que hoje tem mais de 800 mil alunos espalhados pelo mundo inteiro. Para começar essa nossa jornada e apresentação, eu vou começar olhando para a Caso. A Caso tem como intenção ser uma associação de comunidades de aprendizado sintonizadas organicamente. Então, é um espaço, de fato, de descoberta e desenvolvimento do potencial humano. Ao estudar muito grandes empresas, e a gente atende empresas com centenas de milhares de colaboradores, a gente percebeu que há um desperdício de potencial humano muito grande, porque falta troca, falta coletividade. É quase como dizer, nesse slide aqui, que as pessoas, para nós, são como máquinas do tempo. Estar num espaço como esse aqui, tendo a honra de abrir e falar com os senhores, tem muito a ver com olhar para vocês, esse auditório, como uma grande biblioteca viva. E talvez a maior biblioteca do planeta, ela tenha 8 bilhões de livros, mas são livros vivos. Cada um de vocês que falam comigo aqui nesse momento. E cada um desses livros reside em vocês respostas para alavancar o saber que está no outro. Mas muitas vezes estamos sentados a 30 centímetros de distância uns dos outros, ou ainda a 3.000 quilômetros conectados geograficamente por plataformas como essa que aqui falamos, mas há esse desperdício de potencial humano. Então imagina que o Júnior aqui está na JFPI, e ele entende um pouco de cyberdireito, mas ele precisa entender mais. Enquanto a Andrea, que está na JFAL, ela está ali entendendo muito mais de cyberdireito. Essa conexão entre os dois, a partir dessa plataforma que eu vou mostrar para vocês, ela faz com que os dois tenham esse conhecimento complementado e enriquecido ao conectar essa gestão de conhecimento, de habilidades, de saberes em temas diversos. Imagine você que hoje chegou à tua vara, ao teu tribunal, um caso novo. Mas esse mesmo caso que é novo para o teu tribunal pode já ter sido estudado por outros tribunais e já possam existir dossiês, deliberações, decisões, jurisprudências em tribunais que sentam-se ao seu lado, mas essa informação não chega com essa praticidade. Então, a intenção dessa plataforma, dessa primeira iniciativa desse programa Ser Digital, é fazer com que as senhoras e senhores presentes dentro desse ecossistema da justiça não fiquem como essa imagem, meio que separados. Que a gente possa encontrar as invisíveis sincronicidades, coincidências, complementariedades entre os senhores e senhoras, para que a gente possa ter essa grande potência dentro do Poder Judiciário. É entender que esse saber, uma vez compartilhado, eu entendo que a Júlia Coutinho, que mora em Recife, pode ajudar em direito civil e que ajuda em direito penal. O Caio Ferreira, que mora em João Pessoa, pode ajudá-la em direito penal, mas ele quer ajuda em direito internacional, cuja resposta está na Carol Cordeiro, que está ali em São Paulo, que quer ajuda em direito civil, que a Júlia Coutinho pode ajudar. Então, essa plataforma tem como intenção fazer essas conexões acontecer. E uma vez fazendo essas conexões acontecerem, a gente consegue aglutiná-los, agrupá-los por temáticas, por áreas, por cargos, por temas de interesse em comum, fazendo com que essa inteligência coletiva entre todos vocês aconteça. E isso vai ser dado através de uma comunidade, de um metaverso, de um multiverso exclusivo da Justiça Federal, inicialmente da 5ª Região, mas temos a intenção de expandir para todos os tribunais, todas as justiças, e dentro dessa plataforma chamada Caso, que hoje já atende grandes empresas relevantes no nosso país, de vários segmentos diferentes. Aqui, de forma mais prática, para tentar colorir a intenção desse programa de gestão de saberes e conhecimentos, eu quero mostrar para vocês que eu tenho aqui embaixo, por exemplo, o logo da JF5, e eu tenho essas pessoas fazendo parte dessa plataforma. Essa plataforma tem essa interface que vocês estão vendo agora, isso é uma imagem real, não é nada fictício, e muito em breve a gente vai estar fazendo o lançamento no final desse mês dessa comunidade de aprendizado, cujo um dos principais objetivos está aqui descrito, a gestão do conhecimento, ou seja, estímulos que potencializam a troca de conhecimento entre os agentes presentes dentro da comunidade. Renan, você pode pintar para eu entender melhor o que você quer dizer? Imagina aqui o JF5 em rede.
A gente tem essa descrição, comunidades relacionadas, as palavras-chave relacionadas sobre essa comunidade, a quantidade de pessoas que fazem parte, de gabinetes e afins, e eu tenho essa consciência de quais são as áreas que as pessoas mais estão querendo ter interesse, como cibersegurança, concursos públicos, ações penais, erro judicial. Já do outro lado, as que elas têm mais domínio. Então, toda essa gestão de saber fica claro dentro dessa plataforma para que a gente saiba quando e onde e quem acessar no momento certo. Continuamente, essa plataforma busca saber e conhecer melhor sobre as pessoas envolvidas, através desses assessments, desses questionários contínuos. Então, a gente pode continuamente nutrir as informações, o currículo de cada ser humano que faz parte desse ecossistema. O segundo objetivo dessa implementação dentro da JF5 é a gestão de competências. A gente ter essa consciência. Então, por exemplo, aqui está o Dante Freitas e eu olho e a plataforma cruza nos nossos perfis as sincronicidades, as coincidências e as complementariedades, para que assim possamos estudar juntos determinados casos, para que um sirva de máquina do tempo para o outro. E é interessante perceber que não é apenas aquilo que você tem informações acadêmicas sobre, ou que você informa que você tem domínio sobre, mas as pessoas também recomendam você sobre aquele saber, tendo uma consciência e precisão ainda maior. Dentro da plataforma, a gente continuamente instiga as pessoas a fazerem rodas de conversa sobre temas relevantes, como o futuro do direito. Dentro da plataforma também a gente tem um módulo de mentoria, então as pessoas podem ser gente com uma cultura mais leve, mais de troca e ainda mais potencial. Dentro de Acaso, a gente divide as pessoas em galáxias, e a galáxia é a forma mais fácil de você encontrar as pessoas, e através de ferramentas como o chat, você consegue mandar mensagens, fazer videoconferências, trocar ideias, agendar mentorias e várias outras coisas. Bem como em várias outras plataformas de mercado, a gente tem um feed onde continuamente a gente fica ligado nos principais eventos, informações do que está acontecendo dentro da JF5, e tem uma funcionalidade que eu particularmente gosto muito, que é a funcionalidade de pedidos. Então você pode manifestar dentro desse ecossistema de seres humanos da JF5 e amanhã de toda a Justiça Federal, quem sabe, o interesse de conhecer sobre um tema específico, sobre alguma jurisprudência específica, e aí o algoritmo de Acaso encontra as pessoas dentro dessa rede que pode estar te ajudando. Dentro dos 5 pilares principais do programa Ser Digital, Acaso tangencia esses 3. Ele aprimora a gestão do conhecimento, ele aprimora as políticas e diretrizes de gestão das pessoas, e ele também traz um incentivo à inovação institucional visando otimizar resultados. Vamos agora, e perdão pela hiperaceleração, mas a gente está correndo um pouquinho contra o tempo, falar um pouco do metaverso. Eu sei que isso é um tema bastante polêmico, bastante novo. Eu, particularmente, sou professor da Unicamp e da Singularity e toco nesse tema em muitas das minhas palestras e aulas pelas 2 universidades. E a gente já está, junto com a JF5, num estado de maturidade interessante. Já fizemos o mapeamento dos objetivos, estudo de público, desenho de propostas, e a gente está no desenho de arquitetura. O objetivo com o metaverso para a JF5 é criar esse espaço de aprendizagem onde a gente possa compartilhar e co-criar um ambiente de competências digitais, realizando atividades para melhorar esses processos. Para trazer mais clareza, esses são os nossos 6 pilares desse projeto com o metaverso na JF5. Garantir a segurança digital de todos os envolvidos, a privacidade, o LGPD e afins, a gestão do conhecimento muito atendida pela integração com o Acaso, que se junta com esse outro metaverso, o banco de talentos, a acessibilidade, democratizando assim o acesso aos balcões digitais, à Justiça Federal como um todo, a sustentabilidade a fim de otimizar espaços hoje existentes dentro dos prédios da administração pública como um todo e inovação, obviamente. Como interlocutores desse metaverso, a gente tem os juízes federais, os desembargadores, a SMAF, diretores de vara, a gente tem advogados e também tem todo esse desenvolvimento das pessoas, os jurisdicionados que fazem parte disso. Agora eu vou chegar numa das minhas partes preferidas dessa apresentação. Eu vou mostrar para vocês 8 salas temáticas desenvolvidas, onde essas salas temáticas elas vão mostrar para vocês um pouquinho dessas experiências do que a gente pode esperar dentro do metaverso da JF5 nos próximos meses. Então, a gente tem salas temáticas de integração para troca, ambientes de discussão em cerca de várias temáticas diferentes, ambientes de facilitação de conteúdo,
ambientes de reunião e apresentações, um memorial para contar toda essa história da JF5, do tribunal. Então, tem um lugar muito especial onde a gente pode ter uma infinitude de experiências. A gente tem uma sala de simulação de audiência, um hub de inovação, um balcão virtual e uma sala de eventos. Renan, eu estou vendo tudo isso que você está falando, estou lendo isso, vou ter acesso a esse material, sim, mas me mostra para ficar mais claro para mim como é que vai ser isso na prática. Então, aqui seguem 8 imagens desses desenhos, ainda estão em fase de desenvolvimento, mas vocês vão conseguir ter uma percepção de como é que isso vai funcionar na prática. Então, aqui é uma das sugestões de ambientes para salas de conferências. Vocês percebem que tem pessoas entrando no Zoom, no Teams, no Google Meet ou qualquer outra, e outras pessoas estão nessa sala de conferência, como essa que a gente está fazendo nesse momento, mas estão em metaverso, trazendo uma experiência muito mais imersiva. Aqui, a gente tem uma sugestão de ambiente para essa sala do memorial do tribunal, né, da JF5. Quando a gente olha para essa, como o ativo digital ele pode ser infinito, é muito mais fácil que esse prédio tenha 10 mil metros quadrados de área, 1 milhão de metros quadrados de área, visto que o custo para ter ativos digitais é infinitamente menor do que ter ativos físicos. E a capacidade da gente contar essa história de forma imersiva, cruzando vídeos, cruzando óculos de realidade virtual, cruzando premiações, fotos, memórias e momentos, é muito maior do que se a gente fizesse num ambiente físico. O ambiente de convivência para pessoas e áreas da JF5. Aqui é muito legal perceber que, em todos esses casos, por estar em metaverso, isso facilita muito o acesso a todo e qualquer ambiente. Eu não preciso viajar para esse lugar, eu não preciso estar fisicamente ali para estar numa experiência imersiva, quase que física, para isso acontecer. Então, vocês estão vendo aqui uma área bem legal, um tribunal todo descolado. A gente tem uma sala de reunião e interação desse time. Aqui também pode ser uma sala de reunião bem startup-like, Google-like, mais descolada, mas a gente também pode trazer toda uma formalidade, se assim a gente quiser. Obviamente, isso aqui são sugestões do que a gente vem desenhando com vocês. Um espaço de centro de convenções, onde muitos dos eventos podem também acontecer aqui, otimizando custos, trazendo mais acesso para a população como um todo, para incorporar todas as pessoas que fazem parte desse ecossistema. A gente tem um balcão virtual, esse é uma das temáticas, espaços que eu mais tenho felicidade de apresentar, porque eu acho que isso vai democratizar muito o acesso à justiça, fazendo que seja mais barato, mais fácil, com menos atritos nesse processo de acesso. Aqui a gente tem uma visão de uma sala para eventos, né, onde a gente poderia trazer eles de uma forma mais futurista, um hub de inovação, então imagina aqui uma sala de criatividade, de imaginação e afins. Aqui, pessoal, de novo, a intenção dessa palestra ou troca com vocês é mostrar um pouco do que a gente vem construindo e vai ser lançado nesses próximos meses juntos. Aqui é um exemplo do que a gente fez, por exemplo, com a Coca-Cola. Isso é uma sala de conferências no metaverso da Coca-Cola. A gente fez com a NBA, a gente fez com uma série de outros players através do nosso parceiro, chamado VR Glass. Então aqui o VR Glass junto com o Lume, com Acaso e Gravidade Zero entregam essa experiência onde as pessoas vão poder fazer parte desse tipo de reunião que acontece agora de uma forma muito mais imersiva, como diria Bill Gates. Nos próximos 2 anos, todas as reuniões virtuais tendem a acontecer em metaversos, dada a capacidade imersiva da mesma. Para a gente terminar esse ato 2, esse capítulo sobre metaverso, eu quero trazer para vocês os 4 pilares que dos 5 do programa Ser Digital são tangenciados e tocados dessa iniciativa do metaverso. O que eu acho mais relevante é facilitar o acesso à justiça, juntamente com incentivo à inovação, mas também a humanização e gestão do conhecimento estão presentes nessa iniciativa. Eu estou em 19 minutinhos de papo, tenho mais 11 indo para a parte final desse nosso bate-papo. Esse momento com vocês, eu quero mostrar um pouco que, para que a gente chegasse nesse nível de maturidade, de entrega dessas 2 iniciativas que já estão num estado avançado de desenvolvimento e cocriação com a JF5, eu quero entrar com vocês em como tudo isso nasceu. Porque para que antes da gente se jogar nesse universo digital com todas essas entregas, algo muito relevante precisou acontecer. A gente precisou entrar numa jornada muito especial. Então, o primeiro encontro aconteceu presencialmente, onde a gente chamou isso de mudando a mentalidade, ou seja, uma transformação cultural de toda a JF5, e depois ir para o digital, uma transformação digital dessa percepção.
Nesse momento, a gente provocou esses dois universos, fizemos uma super palestra, durou o dia inteiro no Imersão, ela também está disponibilizada para todos os servidores que fazem parte da Justiça Federal da 5ª Região. Fizemos um workshop super especial para visão de futuro, com tendências e coisas que já não fazem mais sentido, que a gente precisa desaprender e desapegar. Dentro dessa jornada, a gente teve uma palestra chamada Touching the Future, que é uma palestra onde a gente teve uma série de visualizações das principais tecnologias, como blockchain, como inteligência artificial, aplicadas na prática dentro da Justiça Federal. A gente teve certificados de todas essas jornadas para todas as pessoas que fizeram parte. Fizemos uma visita muito especial, passamos o dia inteiro entendendo um pouquinho ali como quase clientes fantasmas, quais eram as principais dores, os principais desafios que vocês ali então tinham. E aí passamos para workshops práticos, onde, até para quem participou dessa jornada, como a Fernanda, como o Magnus, como várias pessoas especiais da Justiça Federal, vão ter a surpresa do que a gente conseguiu materializar agora no que eu vou mostrar para vocês. O High Touch Approach, como traduzindo do inglês, é uma forma altamente personalizada de colocar a mão na massa. E a gente fez um workshop chamado O que Temos em Mãos, onde a gente pôde mapear quais eram os principais problemas enfrentados hoje pela JF5, classificamos esses problemas sobre 4 critérios, o quanto eles doem, o quanto eles são relevantes, o quanto eles se repetem, é um problema que acontece todos os dias ou esporadicamente, o quanto esses problemas têm um impacto financeiro muito grande para todo o sistema e ecossistema jurídico e o quanto ele impacta vários tribunais, várias outras unidades e não só a JF5. Depois disso, a gente olhou quais são as atividades que a gente poderia fazer de uma forma mais futurista, mais utópica, mais distante, para a gente ter esse tipo de resultado, depois de uma forma mais pé no chão, e então fizemos essa matriz aqui, esse pentágono, do que a gente tinha que fazer mais, começar a fazer, fazer menos, deixar de fazer e manter o mesmo ritmo. Daqui a gente trouxe vários conceitos autorais do Gravidade Zero sobre fazejamento, sobre gêmeos digitais, sobre uma mentalidade de moonshot, e aí a gente mapeou alguns dos principais problemas listados aqui, são 3 deles: o apego à burocracia, a lentidão no julgamento, a falta de governança. Aqui são as notas desse processo, para vocês terem um pouco de consciência. Tem um QR Code que será disponibilizado depois para vocês. Quem tiver mais curiosidade e quiser adentrar nessa jornada, como a gente chegou nesse lugar, também vai estar aqui acessível. E agora, eu entro na parte final desse nosso bate-papo para apresentar para vocês um pouco de quais são as 3 iniciativas mapeadas como prioritárias na construção dessa jornada. A primeira delas, talvez um pouco mais pé no chão, um pouco mais óbvia, que eu sei que a justiça já vem olhando para isso, mas a gente quis dar um novo salto nesse tanger, porque a gente percebeu que ainda assim a forma que é falada, a forma que é escrita, todas as peças, elas são muito inacessíveis para a população como um todo. Então aqui a gente, dentro dessa apresentação e relatório, a gente conceitualiza o que é o Visual Law, que eu sei que para vocês é algo que já tem uma familiaridade maior, então eu não vou focar tanto nisso. Trazemos essa pirâmide do legal design, mostrando que o final da pirâmide é informação em formato de design, mas até a gente chegar lá, tem toda uma abordagem sistêmica de olhar para a organização, para os serviços, para os produtos e para o sistema como um todo. Um pouco do que é o Visual Law. Esse GIF aqui, ele traduz muito o que a gente quer fazer. Então, a gente está trazendo inteligências artificiais que vão fazer todo o mapeamento e leitura dos documentos, e ele vai apertar essa tecla SAP para a população. Renan, explica um pouco melhor o que você quer dizer com isso. Então, o Visual Law está nessa interseção entre uma abordagem simples e uma abordagem complexa, encontrando a forma mais adequada de visualizar isso para cada interlocutor que tiver acesso àquela peça. Então, imaginem vocês que a intenção dessa iniciativa, que vai nascer uma startup jurídica, é que a gente possa apertar a tecla SAP. O input desse sistema de inteligência artificial é olhar a peça, ler ela, escanear, interpretar e trazer 4 externalidades, 4 tipos de output. Um output voltado para resumir, sumarizar, trazer a polpa daquela peça para os servidores, para os juízes e desembargadores, com aquilo que é mais essencial da peça, que eles precisam ler e otimizar o processo de interpretação e julgamento. A gente poder trazer para a parte dos advogados e para os jurisdicionados
sob duas lentes: aquele que não tem uma instrução acadêmica tão grande, uma tecla SAP para quebrada, como diria meu amigo JP, que tem a New School, uma escola que a tecla SAP para quebrada, e também para pessoas que têm um grau de instrução um pouco maior. Aqui segue um exemplo, por exemplo, no caso de Acaso, é uma startup que a gente está trazendo com vocês. Todos os termos de uso, política de privacidade, propriedade intelectual, tudo foi feito em Visual Law, e a gente fez isso de uma forma muito descolada, diferente, transparente, acessível para as pessoas envolvidas. Aqui, como isso tem a intenção de ser um relatório, a gente vai ter várias ações para serem implementadas sobre uma ótica educacional, estrutural, tecnológica, trazendo, então, essas três formas do processo ser recebido, criado, interpretado e deliberado para todos vocês. A intenção, de fato, desse sistema de Visual Law que a gente quer implementar com inteligência artificial para dentro da justiça, mas também para fora, para todos os interlocutores envolvidos, é encontrar o essencial e traduzir para a linguagem de cada interlocutor necessário. Obviamente, para cada uma dessas iniciativas, mapeamos um roadmap de como isso vai acontecer na prática, que não tem a intenção de eu explicar para vocês nessa apresentação de hoje. Vamos para a segunda iniciativa. A segunda delas, a gente está falando aqui sobre o que a gente chamou carinhosamente de Xavier. Inspirado, obviamente, nos X-Men, o professor Xavier, ele tem a inteligência coletiva, a mente coletiva de todas as pessoas. Então, a gente fez um mapeamento das principais dores atreladas a essa iniciativa. A luta constante com a memória, obviamente, em busca de lembrar qual decisão já foi tomada em processos semelhantes, o grande volume de julgamentos que dificulta na hora de tomar a melhor decisão para cada caso devido, a busca complexa e demorada atrás de mapear o perfil sobre os envolvidos nesse processo e para se inteirar da área do caso. Xavier é um destaque à parte para você que está me assistindo agora. Xavier é um queridinho meu, eu diria. Olha que lindo, Xavier, né? Essa segunda iniciativa, ela tem como intenção essa plataforma de gestão de dados processuais. Olha telas já mapeadas dessa plataforma. Então, a gente vai aqui fazer um Google jurídico, onde você vai poder falar qual é a pessoa, a empresa, tipo de processo, assunto principal, e ele vai trazer decisões, partes envolvidas, você tem filtros diversos por data de início, conclusão, formas diferentes de ordenar. Os resultados, então, são listados aqui, já com metadados relevantes para a sua tomada de decisão. A gente tem estatísticas desses resultados, como 68% dos processos desfavoreceram o INSS. E aí aqui você tem um pouco das decisões, frequências atreladas a isso. Cada uma dessas telas, pessoal, tem aqui as principais funcionalidades. A busca de palavras-chave, o estudo por temática, ou seja, isso tudo é traduzido aqui. Essa é uma das funcionalidades que eu mais amo. É a capacidade da gente ter uma timeline de tudo que foi decidido desde os começos dos tempos até então. Então, é uma árvore de decisão, mostrando quais foram as sentenças sobre aquele caso, quais foram as deliberações e decisões, e também pode ter um zoom out temporal, mostrando dos últimos 5 anos, no tanger daquele tema, o que foi decidido por cada região, pelo Supremo, quais são as jurisprudências de uma forma fácil, amigável e visível para todos vocês. Tem também a capacidade de criar hiperlinks. O que é isso? É clicar em cada parte envolvida, polo ativo e polo passivo, e ter a consciência de quantos processos aquela pessoa já entrou, quais ele ganhou, quais ele perdeu, se age normalmente de má fé, boa fé, ou seja, esses dados para trazer uma completude maior no teu processo de decisão. Pois bem, eu caminho então agora para a última solução para fechar esse nosso momento, que é uma solução que a gente tem como intenção o design e o tech review. É quase como se fosse um facelift, é um botox de todos os sistemas jurídicos possíveis. Um botox a nível de interface para ficarem mais amigáveis, mais digitais. Lembrem-se, o usuário, quando usa os sistemas de vocês, ele compara com o WhatsApp, com o Netflix, com o YouTube, afinal, é isso que ele usa todos os dias. Então, essa última iniciativa tem como intenção fazer o botox na interface e na performance de cada um dos sistemas de vocês. Pois bem, essas são as iniciativas do que a gente quer trazer para vocês, como ela tangencia cada uma delas, e honrando o tempo que me foi dado, eu termino aqui um pouco da apresentação dessa jornada extraordinária que a gente está com a Justiça Federal da 5ª Região. Agradeço a confiança de todos vocês e a honra para abrir um pouquinho e dar alguns spoilers
do que está por vir. Ao contrário de Game of Thrones, que diria que winter is coming, o inverno está vindo, summer is coming. O verão está vindo aí para a justiça como um todo. Vamos embora. Um prazer, uma honra. Muito obrigado. Parabenizar o professor Renan Ranucci, não só pelo brilhantismo das palavras, mas também pelo quase cumprimento do tempo, já que foram 25 segundos de atraso, mas eu fui muito ansioso e dei esse tempinho para o professor concluir. Então, fica encerrada aí a palavra do professor. Eu agradeço em nome do Encontro de Juízes Federais da 5ª Região. Agradecemos mais uma vez ao Dr. Manuel Maia. Teremos agora a segunda palestra, e para presidir essa mesa, convidamos o excelentíssimo senhor juiz federal Bruno Teixeira de Paiva. Convidamos a palestrante Gabriela Flores para a explanação do tema Jornada da Inovação. Boa tarde a todos. Os cumprimentos já foram feitos. Eu os faço de novo em nome dos componentes da mesa de abertura. Desembargador Edilson, desembargador Rogério, doutor Manuel, doutor Bianô. Quero dar as boas-vindas aqui à Gabriela. Eu já a conhecia de outros eventos de inovação, tanto Gabriela quanto André. Aliás, eu achei que André estava presente, mas já tinha, em outra oportunidade, perguntado por André, e você já tinha me dito sobre o revezamento de vocês. Não necessariamente pelos negócios da UIGOV, mas pela condução de Laurinha, não é isso mesmo? Então, hoje em dia, por conta da condução de Laurinha, quando André está, Gabi não está, quando Gabi está, André não está. Eu quero só fazer uma retificação aqui, para ser justo até, embora tenha sido apontado como da coordenação, mas a parte científica foi realmente toda feita por Dr. Marco Bruno, todo o sucesso se deve a ele. Eu, na verdade, nem o ajudei. Ele fez realmente sozinho e acho que ninguém faria melhor, eu não faria melhor, a minha ajuda não seria melhor nesse aspecto. Gabriela Tamura, fundadora e diretora de negócios da UIGOV, administradora pública graduada pela Universidade do Estado de Santa Catarina, pós-graduada em gestão pública pela Universidade Aberta do Brasil, idealizadora do grupo Redes UIGOV e do programa de inovação com prêmios e reconhecimento internacional RubJuiz. Resiliente de plantão, começou seu relacionamento com o setor público em 2003 e conhece bem a realidade do governo e resolveu ajudar. Aliás, eu a conheci, acho que na inauguração do escritório de inovação do Rio Grande do Norte, que foi o primeiro escritório de inovação do nosso tribunal, depois veio do Ceará, depois veio daqui da Paraíba. Acho que a Gabriela está... Exatamente. E vocês estavam nos três, acho que em São Paulo também nos encontramos. Então, Gabriela sempre está presente, então quero dar as boas-vindas de novo ao nosso tribunal, né, que você já conhece bem e tanto já nos ajudou a respeito. E dar as boas-vindas também à Paraíba, a João Pessoa. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao tribunal, como lhe disse, e a palavra é sua. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigada, doutor Bruno. Eu vim compartilhar com vocês algo que o Magnus pediu. Cadê o Magnus? Acho que ele está lá fora. Para compartilhar como é que foi a jornada de inovação que a gente tem acompanhado de perto aqui e auxiliado o TRF5. Então, a UIGOV somos uma startup que trabalha com inovação no setor público, auxiliando os órgãos públicos a inovar através de programas de inovação. A gente, ano passado, realizou um programa de inovação com o TRF5, que foi o RubJuiz. Não sei quem aqui
participou da edição. Tem até um livro ali do compilado dos cases que vocês criaram, né? Que é do Hub Justa, ali fora o livro, o Hub Cases. E esse ano a gente auxiliou na criação e na organização do Prêmio Ridalvo Costa. Então, vim compartilhar com vocês rapidamente como é que foi esse trabalho. Foram 86 horas de trabalho, né? Desde setembro, então foi bem intenso, porque a gente teve só 2 meses, desde que a gente recebeu a portaria do prêmio pelo Magnus, para organizar tudo isso. Então, como eu disse, né, foram 86 horas entre oficinas e mentorias de setembro a novembro. E o outro palestrante aqui falou da Gravidade Zero sobre jornada. A minha própria palestra, o nome é Jornada da Inovação. E aí eu fui dar um Google para trazer o que é jornada, né? E lá estava que era um trajeto que se percorre num dia. Aí eu achei estranho, porque eu falei, não foi um dia, foram 2 meses de trabalho. Aí eu dei outro Google, tipo tentativa número 2. E aí veio um termo mais jurídico da área de pessoas, né? Que é uma jornada normal de trabalho de 8 horas diárias e 44. Eu decidi por conta própria trazer a definição da WeGov. A gente tem um WeGov tradutor em todos os nossos materiais, que é, então, 86 horas de trabalho. Ao todo, a gente teve 209 pessoas participando e colaborando para fazer acontecer esse Prêmio Ridalvo Costa em 2 meses de trabalho. Então, para a gente, essa é a jornada de inovação que a gente está trazendo aqui para vocês. A gente deu mentorias para os times, fizemos um evento de lançamento, uma oficina para criação, operação e manutenção de laboratórios de inovação. Tivemos outra oficina para formação de facilitadores de inovação, algumas tutorias e, por fim, hoje o evento, finalizando tudo isso e dando prêmio às pessoas que merecem esse prêmio, né? A gente teve, no total, gente, do prêmio, 6 laboratórios se inscreveram para ganhar e 45 iniciativas. Então, foi um trabalho que eu acho que surtiu bastante resultado. O Magnus, no começo, ele estava até preocupado que não ia ter nenhuma inscrição e a gente quase não conseguiu receber tantas que nem a gente recebeu. Mas no começo de... Eu vou pedir licença. Eu desacostumei a usar máscara. Tem que acostumar de novo, infelizmente. Antes de tudo começar, quando o Magnus pediu ajuda, eu perguntei, mas para que criar esse prêmio? E eu gostei muito da resposta. Foi porque ele disse que ele não queria, o TRF como um todo, não queria só criar um prêmio para as pessoas receberem um prêmio no final, né, a quem fez a melhor inovação, e sim elevar o nível de maturidade de inovação de vocês, que já era alto. E eu achei isso muito bacana. Fazer com que tudo isso fosse algo de fato colaborativo. E a gente sabe, o André, que é meu sócio e marido nas horas vagas, até fala que colaborar é treta, não é muito fácil. Por isso que a gente decidiu até ter 2 televisões em casa, assim, né? Porque em casa é um ambiente de paz e harmonia. Mas colaborar não é agradável. A gente só colabora porque no final a gente sabe que o resultado vai ser melhor. E eu acho que foi isso que a gente fez aqui com vocês. No início não foi muito fácil. Quando a gente reuniu todo mundo, nem as pessoas estavam entendendo direito como é que ia ser, né? A gente vai fazer um prêmio. Todo mundo, quero me inscrever. Não, pera. Primeiro a gente vai aprender a fazer todo mundo junto. Vocês vão organizar o prêmio junto com a gente. Então, a gente, junto com o nosso parceiro, que é especialista em prêmios, que é o Rodrigo Narciso, da rede do Conexão RJ, nos ajudou a criar esse prêmio no Miro, com todas as sessões judiciárias ali colaborando, e a gente criou comitês da organização desse prêmio. Então, tinha um comitê de comunicação, o comitê do prêmio em si, dos eventos. Foi tudo realizado pelo Miro em reuniões de videoconferência. E o principal objetivo do prêmio ali era integrar a JF5. Então, a gente sabe que vocês já trabalham em rede muito bem, mas a gente tinha um diagnóstico assim, de que cada um estava fazendo a sua parte. E aí foi que organizar tudo isso fazendo uma parte única. Então, integrar ali é tornar inteiro, né? A gente conseguiu, numa das oficinas, pensar o laboratório de inovação de cada uma dos participantes da JF5. Então, a gente tem ali a gente chama isso de canvas, né? Mas nesse canvas, a gente conseguiu discutir isso na rede, todo mundo fazendo, todo mundo pensando, e cada um por si depois. Então, ficou algo muito integrado, de fato, a parte de governança dos laboratórios, como é que vão se trabalhar, tudo bem alinhado e bem orquestrado, digamos assim.
Eu volto lá para o começo. Depois da oficina de laboratórios, onde a gente ajudou cada sessão ou a criar o seu laboratório ou melhorar a manutenção deles, o interessante disso foi que a gente meio que colocou todo mundo no mesmo nível de maturidade, pelo menos em termos de estrutura, né, do que cada um tem que pensar. Depois da Let's Gov, que é essa oficina de laboratórios, a gente deu uma oficina de formação de facilitadores de processos de inovação, que é a FÁCIO. E a gente formou, então, na JF5, 62 servidores, magistrados, capazes de facilitar processos de inovação. Alguém aqui participou de alguma dessas duas atividades? Foi mais o corpo da área de laboratoristas, né? Está voltando. Tá, aqui era a parte... Tá. É que isso aí é um PDF, eu mandei a apresentação em Keynote também. Em Keynote eu acho que vai ficar melhor porque tem um videozinho também. Então, gente, tudo isso para mostrar para vocês que o resultado final que a gente vai trazer aqui, das 45 iniciativas que se inscreveram e dos 6 laboratórios, que é, por fim, o prêmio, né, que vocês vão dar para as pessoas que se inscreveram, por trás disso tudo tem também uma elevação do nível de maturidade de inovação da JF5. Quando a gente chegou ano passado, já era muito bom o nível, a gente realizou o programa HubJus, que a gente realizou esse programa em várias outras instituições. Aqui foi a 13ª edição, mas já é um programa que foi realizado em outras. A gente já viu que o nível era alto, mas eu acho que a gente conseguiu elevar ainda mais e no ano que vem a expectativa é que vocês consigam realizar esse prêmio sozinhos, sem a nossa ajuda ali de como organizar o prêmio. Não sei se o Magnus está aqui, ele pode me olhar até meio apavorado, mas eu acho que você já consegue, né, Magnus? Organizar sozinho esse prêmio pela experiência que a gente trouxe. Se não tiver apoio do slide, eu vou fazer... não vai ter. Quem sabe faz ao vivo. Eu lembro dos slides próximos, as figuras também estão interessantes. Mas esse aí está em PDF, né? Ah, está no Keynote? Tá. Então tá. E aí, depois dessas oficinas, a gente teve um trabalho de mentoria com cada comitê para ir definindo quais eram os critérios, o que ia ser levado em conta, como a gente ia se organizar. Aí a gente teve a tutoria, a gente criou esse Canvas também, através daquela portaria que vocês nos mandaram, como é que as pessoas iam escrever os seus cases, as suas iniciativas, e aí a gente, junto com as pessoas, não foi assim, quer um prêmio, se inscreva aqui. Não, a gente separou o momento da nossa agenda com o Rodrigo Narciso e com as pessoas que queriam se inscrever. E aí, cada iniciativa teve 4 horas para se inscrever dentro da plataforma. E foi muito bacana, porque tudo isso também está muito bem registrado. Tem ali, cada sessão judiciária, como se inscreveu, os documentos de suporte. JFRN deu uma boa... se inscreveu bem ali, deu bastante informação. Mas o legal é que também disso fica o registro, não fica assim, só quem é o vencedor. Ali tem todos os cases e lá fora também tem os cases do pessoal apresentando. Tá, e agora, quais são os próximos passos, né? Eu acho que, acabando tudo isso, não dá para... venceu e agora a inovação acabou, até porque a gente está vendo aí que vai ter novas ações de inovação para vocês. Então, eu considero que seja legal realizar o diagnóstico atual de maturidade de inovação do tribunal. Quando a gente começou todo esse trabalho, a gente não fez um diagnóstico de como estava, então acho que pode ser um momento interessante fazer. Criar um plano de ação, porque eu acho que dá sempre para elevar esse nível, né? Então, com um plano de ação mais bem traçado, quais são os próximos passos? E aí, com esse plano de ação, criar e executar uma agenda para 2023 de inovação, para isso não ficar por aqui. Um desafio bem grande que eu acho que vai ser manter os servidores engajados e aplicar a inovação no tribunal. Por que eu falo que vai ser? Porque uma coisa é ter uma agenda com uma consultoria interna que as pessoas vão ter que participar daquelas oficinas. Outra coisa agora é ver como vocês se organizam para fazer isso acontecer. A gente já teve aí 62 facilitadores formados, né? Então, acho que esses facilitadores podem trazer uma agenda para vocês do que eles vão fazer daqui para frente. E, obviamente, realizar as próximas edições do prêmio. É uma torcida nossa aí para que vocês continuem fazendo. E aí eu trago essa citação de Júlio César, que ele fala, a sorte está lançada. Quando a sorte está lançada, porque assim, vocês acabaram de fazer tudo isso, tem sempre
o momento ali do ponto sem retorno, né, do avião. Quem conhece a aviação sabe que é aquele momento que você não pode voltar atrás porque não tem mais gasolina. Para ir para frente também está bem desafiador. Mas esse é o ponto sem retorno de vocês, eu acredito. Vocês já tiveram uns 3 anos aí de trabalho árduo em inovação. E se parar agora, pode ser que fique pior do que se não tivesse começado. Tem um livro da Brené Brown, pode baixar. Esse é o André, para quem não conhece. O André sempre falava, confia no processo, né? Faz parte do processo. E tem um livro da Brené Brown que ela pergunta para o pessoal da Disney, só deixa ele no dia 2, por favor. Obrigada. Que ela pergunta para o pessoal da Disney qual que é o momento mais difícil quando eles estão escrevendo as narrativas da jornada ali, do roteiro, né? E ela fala que é o dia 2. E eu acho que esse dia 2 para vocês foi ano passado, no final do Rebijus. O dia 2 ele é aquele dia que está todo mundo querendo fazer, mas não sabe como, e fica todo mundo desesperado no escuro. Vocês já passaram por isso lá no Rebijus, eu acho que todo mundo conheceu inovação, ficou um pouco desnorteado, tá, eu conheço, quero tudo isso, mas não sei como fazer. Esse ano vocês souberam como fazer várias práticas. E eu acho que agora a gente já está indo para o momento 3 ali do ato. E aí ela pediu para o pessoal da Disney escrever em 3 passos como é que eles criavam a jornada, que é muito parecida com a jornada do herói também, que a gente conhece por aí. Eles falaram que o primeiro ato, o protagonista recebe o chamado à aventura. Eu acho que isso vocês já receberam lá em 2018, 2017, né, doutor Marco Bruno, quando foi criado aqui o laboratório, todo mundo, 17, todo mundo, inovação quero, foi um chamado, né? Ninguém sabia como fazer. Depois esse protagonista procura algumas maneiras confortáveis de solucionar, mas ele descobre que só quando ele está no fundo do poço que ele tem o insight. Então ele não consegue maneiras tão confortáveis assim de fazer a inovação acontecer. E eu acho que vocês já estão nesse ato 3. O protagonista ele precisa provar que aprendeu a lição. Vocês já passaram pelo 1, pelo 2 de uma forma bem bacana. E agora vocês precisam continuar fazendo a inovação acontecer, porque vocês já aprenderam os métodos, vocês já estão em conhecimento das teorias, né, de tudo isso, então é fazer acontecer. E o primeiro protagonista que provou e que mostrou aos outros o que aconteceu e o que aprendeu foi essa pessoa que está no outro slide. Não sei, talvez vocês não reconheçam que ele deu uma boa emagrecida depois disso. Mas o doutor Marco Bruno aí foi uma vez que a gente levou um juiz para palestrar no Facebook, né, doutor Marco Bruno? Falando de inovação, até estava o padre Arnaldo, né, para o pessoal do Vaticano. Então foi uma coisa bem diferentona. E não que ele seja o único daqui, foi o primeiro que a gente conheceu, né? Mas eu acho que como o doutor Marco Bruno agora já tem vários aqui. E agora é continuar fazendo isso acontecer. E para mim, a jornada da inovação, ela não é um caminho, não é assim um caminho, né? Não é o destino. Ela é o caminho. Então não é, cheguei na inovação, acabou. Não, a inovação é o caminho por onde eu vou fazendo as coisas acontecerem. Não tem a fórmula mágica, vocês têm a metodologia já com vocês, né? Mas é esse lugar onde a gente tem a metodologia, mas cada desafio, cada problema vai ser único, vai ser complexo, e vocês vão resolvendo ele com todas essas ferramentas que a gente colocou à disposição. E aí agora eu acho que é o momento... Dá para dar o play? Que isso é um vídeo? Que a gente vai descobrir agora, é o pessoal da organização que vai anunciar. Quem é que vai lá para a CAT com a gente? Esse é o espaço de inovação lá em Florianópolis. Eu acho que está no PDF, por isso. Era um vídeo bem bacana, mas depois eu mostro para vocês, então. O doutor Marco Bruno conheceu esse espaço, então o primeiro lugar, pode só deixar nesse slide, depois é o próximo. Então o prêmio foi organizado dessa forma, tem essas categorias de laboratório top, JF5, instituição parceira, equipe exponencial e órgão inovechado. E o primeiro lugar de uma dessas categorias vai a equipe com 5 pessoas, conhecer o ecossistema de inovação lá de Santa Catarina, de Florianópolis. Quando o doutor Marco Bruno estava lá, ele falou, não, a gente que precisa trazer o pessoal para cá para conhecer, então essa é a ideia. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Agora fiquem com os finalistas do prêmio, então. Gabi, muito obrigado mais uma vez pela sua ajuda de sempre. Agora, ainda mais determinante e essencial para esse momento aqui de entrega do prêmio. Eu só queria
alertar a todos que estamos com estandes ali no lado de fora, da UFAL, da UFRN, da UFCG e, além de tudo, também do TRF-MED, todos os estandes esperando a visita de cada um de vocês. Ok? Eu devolvo a palavra para o cerimonial. Muito obrigado, Gabi, mais uma vez, por favor. Obrigado. Mais uma vez, uma salva de palmas pela belíssima palestra. E se desfaz, nesse momento, a mesa. Teremos a premiação agora. Faremos agora a entrega do prêmio Ridalvo Costa. O prêmio de inovação da Justiça Federal da Quinta Região recebeu o nome Ridalvo Costa em homenagem ao primeiro presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. O desembargador federal emérito ocupou o cargo na presidência do TRF-5 nos anos de 1989 e 1990, período em que estruturou e aprimorou a nova corte, criada após a promulgação da Constituição Federal de 88. A portaria número 72 de 2022, da presidência do tribunal, que institui o nome da premiação, destaca que o magistrado foi um dos fundadores dos valores da Justiça Federal da Quinta Região, dentre os quais se destaca a inovação como um dos pilares sempre presentes na cultura institucional. Convidamos os excelentíssimos senhores desembargadores federais Edilson Nobre e Fernando Braga, que no caso não está. Então convidamos o juiz federal Alisson Bezerra para a entrega dos prêmios. Uma salva de palmas. Justamente isso. A imagem também remete à ideia de invenção, reportando-se ao astrolábio e a estudos de invenções desenhados por Leonardo da Vinci e outros inventores medievais. Tem formato de troféu para reforçar a ideia de prêmio e fonte serifada para dar um tom clássico imponente, fazendo jus ao homenageado. Convidamos o Dr. Rogério, desembargador federal, para entregar os prêmios. Na categoria Laboratório Top JF5, o vencedor foi... Olha aí, uma salva de palmas, Laboratório da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Para receber o prêmio, em nome da equipe, convidamos a excelentíssima senhora juíza federal Madja Moura Siqueira. Bem acompanhada.
Divide, cada um tira uma foto com ele. Salva de palmas, parabéns. Convidamos agora o presidente Edilson Nobre, que entregará na categoria Instituição Parceira. Atenção. E a vencedora foi a Universidade Federal de Alagoas, a salva de palmas, com a iniciativa Clique Junte, I Love Juntada. Para receber o troféu, convidamos o professor Eric Barbosa. Agora na categoria Equipe Exponencial, com o projeto Cartilha Direito à Inclusão. Atenção para a vencedora, Equipe Caminhos do Bem, da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Uma salva de palmas. Para receber o troféu em nome da equipe, convidamos a excelentíssima senhora juíza federal Liane Pereira da Mota Pires Oliveira. Temos mais um prêmio. Convidamos agora o Dr. Rogério novamente, porque são... O que ocorreu? Ocorreu um empate técnico, então é um prêmio com 2 vencedores. Na categoria órgãos inovechados, é isso mesmo, inovação com avechados, né? Inovechados. Os vencedores foram... Uma salva de palmas para a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e a Seção Judiciária de Alagoas. Para receber o troféu em nome da equipe, convidamos o excelentíssimo senhor juiz federal André Luiz Maia Tobias, que é diretor do Foro da Seção Judiciária de Alagoas, e o juiz federal Carlos Wagner Dias Ferreira, diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Parabéns a todos que concorreram também, aos vencedores do Prêmio de Inovação da Justiça Federal da 5ª Região, Ridalvo Costa.